Olá, queridos, é a Cleidiana do Azeite e Vinho e agora prometo para você que agora o nosso último vídeo desta parte sobre o reino de Deus e a religião, onde nós estamos tratando de um assunto, os lados do impedimento e da corrupção, que é o propósito da religião, impedir ou corromper você. Então agora vamos dar continuidade ao último assunto deste vídeo. Deixa eu ver se tem alguma coisa para falar sobre antes. Não, tem não, tô brincando, vamos lá. Outro exemplo de misticismo são os números bíblicos. O 3, o 7, o 8, 10, 12, 21, 40, e esses são apenas os que eu lembrei, tá? Se tiver mais. Apesar de eles possuírem um significado próprio, significado próprio sim, querido, Deus de maneira didática, para reforçar uma ideia na sua mente, ele utiliza-se dos números, mas os números em si não têm poder nenhum. Então não é porque você fez 7 vezes uma coisa que agora vai dar certo. Não é só porque você fez 40 vezes alguma coisa que agora vai funcionar. Então existe sim um princípio didático, mas não tem um princípio de poder sobrenatural, ok? As pessoas hoje os tratam como se eles possuíssem um poder próprio, tanto para reafirmarem sua fé, quanto para abrirem as portas em suas vidas. Então, eu lembro que agora o pessoal, como a gente está no ano 2020, né? Então, 2020, então 2020 dentro da oftalmologia significa a visão perfeita. Então, Deus quer te trazer uma visão perfeita neste ano. Então, por aí vai. Então, é mais ou menos isso aí. Último exemplo sobre isso, antes da gente entrar em novos assuntos. Há alguns anos começou um movimento no Brasil para restaurar, entre aspas, a verdadeira adoração a Deus. Até aí tudo bem. Entretanto, num dado momento começou a surgir um ensino sobre a unção dos 4 seres. Segundo o ensino, quem obtivesse essa unção alcançaria o mais alto grau na sua adoração ao Senhor. Haja vista que os 4 seres estão sempre diante do seu trono, o adorando constantemente. Apocalipse 5 e 6. Também falam dos 4 seres em Ezequiel, mas eu esqueci de colocar aqui. A partir deste dia, além das canções, e uma coisa que eu quero reforçar para você, seja no pilar do secularismo ou no pilar da religião, sempre que Satanás quer incutir, quer implantar, fazer você memorizar e decorar uma heresia, vai surgir uma música sobre esse assunto. Sempre quando ele quer te induzir ao erro, ao engano, vai sim, além de ensinos, além de livros, de filmes, de pregações, de debates e ideias, vai ter músicas com este propósito. Então sempre tem canções para reforçar as mentiras. Sempre vai ter canções, em qualquer um dos 2 pilares. Começou a mover de gente imitando o voo da águia. Então ali fala dos 4 seres, que eram 4 seres, um com aparência de águia, outro com aparência de novilho, bezerro ou gado, filhote de boi, vamos mudar assim. Outro com aparência de leão e um com aparência com rosto de homem, né? Então começou, a partir deste dia, então vamos lá onde eu estava, começou a mover, entre aspas, de gente imitando o voo da águia, o rugido do leão. É o leão! Ele está sentado no trono! Desculpa. Dançando igual um bezerro e choro, muito choro, pois o choro representava o homem. Até que um belo dia, isso eu fiquei sabendo e acabei lendo sobre isso também, num culto na Bahia, eu acredito que foi na Bahia. Além dos 4 seres, também tivemos macaco, papagaio, tico-tico e os demais bichos. Foi a forma completa adorar o Senhor. Como disse acima, o objetivo do misticismo é fazer com que tudo relacionado à espiritualidade seja distorcido e ridicularizado. Então começou com o negócio de unção dos 4 seres, e assim, aí teve, naquele dia, quando eu olhei aquilo, na hora eu comecei a rir, porque tipo assim, ó, os místicos, eles são ridículos, e aí por causa da ridicularidade deles, eles chegam a ser engraçados.
Mas depois que passa a graça momentânea que bate nisso, você fica com muita raiva. Por quê? Porque eles atribuem tudo isso a mover do Espírito Santo. Então a pessoa começa... E é o Espírito Santo. A pessoa... E é o Espírito Santo. A pessoa começa a rugir como um leão, fazer voo de águia. E é o Espírito Santo. Aí o saduceu olha aquilo, se espiritualidade é isso, eu não quero. Nem eu quero, porque não é. Eu não quero. Mas sim, querido. Tem momentos em que você está tão mergulhado, sabe, naquela conversa gostosa com seu pai, e de repente o seu corpo ele meio que dá uma reiniciada e você parece que dá uma desmaiada. Tem alguns momentos que isso ocorre, mas sabe que isso é o raro. Não é o todo dia. Sabe, você vê situações das escrituras onde Daniel caiu como morto, ou seja, ele desmaiou, o corpo dele desmaiou, mas o espírito dele permanecia acordado, vamos botar assim, porque o espírito não dorme, ele descansa, mas não dorme. E aí o que aconteceu? Você vê também João também, você vê Ezequiel também. Então você viu situações específicas de pessoas dentro de um ambiente específico, mas você acha que toda vida que Deus aparece tu cai, que toda vida... Não é assim. Só que como eles têm essa obsessão por determinadas posturas físicas, então, a unção tá aí, buf, no chão. Não sei o que, buf, no chão. Toda a vida é um caicai, é um caicai, é um caicai, é um caicai que não sai do chão. E aí e antes de a gente passar pelo outro assunto, que agora a gente vai falar como nasce um fariseu, exatamente como a gente fez com o saduceu, eu tenho uma situação para contar, que é tipo assim, ó, queridos, mas eu vejo filhos do reino falando a respeito das línguas. Querido, só que existe as esquisitas e existe a língua do reino. Deixa eu explicar para você. A língua do reino é o idioma de Sião. Tanto que nós, os filhos do reino, né, os nossos sentidos espirituais já abriram, a gente consegue identificar e a gente sabe as palavras do que a gente está dizendo em línguas. Por quê? Porque ela é um idioma. Eu vejo os arqueólogos, os sociólogos do mundo tentando descobrir qual foi a língua original que originou todas as outras línguas. Foi a de Sião, foi a do reino, foi a dos céus. Então, tipo assim, nós falamos a linguagem, a primeira língua. Nós, quando falamos a linguagem original. Mas existe a gambiarra, e você vai ver que toda religião mística tem uma falsificação do idioma original. Então, tem um Shekanda não é linguagem de criança, mas tem um Shebalaia, um não sei que lá de uma linha, tem os mantras da outra linha, tem um apego desnecessário pelo latim, então um latim uma língua morta, e se você faz invocação em latim, então todos eles tentam recriar o poder do idioma original. Porque o poder do idioma original realmente traz resultados e a gente vai também ensinar sobre isso. Mas deixa eu deixar claro, não é nada de mistério. É estranho, quando Isaías fala de língua estranha, ele está falando de uma língua estrangeira, de uma língua que você não está acostumado a ouvir ou a falar. Ele não está falando de uma língua esquisita que não tem sufixo, prefixo, que não tem pontuação, que não tem nenhuma norma gramatical. Não é isso. Não é nisso, eu vou te dizer, o idioma de Sião ele é riquíssimo. Tipo assim, ele é mais rico que o hebraico. Que o hebraico você vê, né? Os 10 mandamentos foram 10 palavras. E aí o pessoal traduziu em várias frases para aquela única palavra. E o idioma de Sião, ele também é muito mais rico até. Muito mais rico até. Muitas vezes, para você conseguir dar um entendimento a uma única palavra, você tem que escrever várias vezes. E tanto que Paulo ele diz isso. Se você quer entender o que você fala em línguas, peça a Deus para ele te dar revelação. Por quê? Porque é um idioma. Então, sem essa Shebalaia que eles ficam aí, sem esse negócio de alface com tomate, pera e abacaxi que eles ficam falando o tempo todo, que não tem nada a ver, não tem nada a ver. Você perceberia porque haveria uma edificação espiritual, ou seja, essa pessoa estaria dentro de uma maturidade que hoje o pessoal do Shebalaia fala um monte de Shebalaia e não tem maturidade nenhuma, e eles continuam
achando que mover espiritual é a mesma coisa que possessão demoníaca. Então vamos continuar. Da mesma forma que, como nasce um fariseu, da mesma forma que fizemos no tópico que tratava do saduceísmo, vamos elencar também 3 situações ou contexto que propiciam o nascimento de um místico. Segue abaixo. O místico nasce a partir de seu meio familiar, pais místicos em algum nível, desde leitores de horóscopo a chefes espirituais de alguma religião, pais permissivos e indulgentes, que geram na mente dos filhos uma percepção equivocada de amor. Um amor que não limita, que não repreende, que cede sempre, que atende a todos os desejos, que os filhos nunca são responsabilizados. Farão com que estes mesmos filhos nunca saibam lidar com as frustrações e nem com o ganho obtido pelo esforço, o que conduzirá sempre em busca de atalhos para a realização dos seus sonhos, mesmo que este atalho seja contato com o lado espiritual. E o meio social da mesma forma que descrevemos no saduceísmo. Então, tipo assim, ó, além do contato do meio, né, fruto de fariseu, acaba fariseu se tornando, né, a não ser que tenha um contato social externo do saduceísmo, então ele vai para essa linha. Mas pais permissivos acaba gerando isso. Que assim, ó, pai permissivo, que é aquele que dá tudo na mão do filho, ele não ensina o filho a ser um guerreiro, um lutador, um vencedor. Então, esse moleque cresce, essa menina, essa moleca cresce, e eles são mimados. E aí a primeira frustração que eles têm, eles sempre vão procurando atalhos, são aquelas pessoas que qualquer coisa, o mundo cai, chora por tudo e tal. E aí não é incomum de você ver eles buscando, por meio do misticismo, driblar a falta de perseverança do comportamento deles. Por isso que você sabe de um monte de artista que faz pacto com Satanás. E aí você vai ver o ambiente, o que eles querem? Eles querem um atalho, eles querem aquilo que poderia ser obtido pelo ganho, pelo esforço, pela aplicação correta da justiça. Eles não, eu sou capaz de vender a minha alma para não ter que ter esse trabalho. Por quê? Porque na casa do meu pai não tinha trabalho nenhum. Eu recebia tudo de mão beijada, e agora você quer que eu trabalhe, você quer que eu entenda o valor do trabalho, eu nunca vou entender o valor do esforço e do trabalho. Então, por causa dos atalhos, eles podem sim acabar se envolvendo com misticismo, se envolvendo, fazendo pactos satânicos, ou até, né, sendo o pessoal do Shebalaia e por aí vai. Então, permissividade, que é um falso conceito de amor, porque você atende às necessidades do seu filho, porque você não quer ter o trabalho de corrigi-lo, porque você quer sempre ser o pai legal. Você, sim, querido, muitas vezes você vai acabar colocando seu filho na mão do capeta sem perceber, porque você vai gerar nele ou nela um comportamento tão indolente que ele nunca vai valorizar de fato o esforço que você fez ou que a sua esposa está fazendo para criar esse rapaz ou essa moça. Vamos dar continuidade. Experiências com situações miseráveis de diferentes tipos ou áreas. Sabemos que a miséria é um estado constante de falta, ruína e escassez. E aqui, querido, eu quero que você amplie seu conceito de miséria para qualquer área. Porque quando eu ensino sobre miséria, eu não falo só sobre miséria financeira. Eu explico o estado da miséria, onde você vê falta, ruína e escassez em vários aspectos da sua vida. Sendo assim, pessoas que foram muito pobres economicamente, que ansiavam com um relacionamento de algum tipo e nunca obtiveram, pessoas que tiveram sua autoestima destruída de diferentes maneiras que foi destruída e por isso desenvolveram sentimentos de inferioridade, pequenez ou nulidade, sentir-se como nada e qualquer outro sintoma de miséria, independente da área, fará com que a pessoa procure no poder uma forma de compensar ou disfarçar seu tempo de escassez. Então, a miséria, uma visão miserável de si mesmo, uma percepção, uma vida miserável economicamente falando, uma vida miserável nos relacionamentos, qualquer sentimento de perda, ruína, escassez que essa pessoa tem, que hoje fez ela se sentir um ninguém, fará com que ela compense esse sentimento de inferioridade ou nulidade
ansiando pelo poder, porque aí o poder vai gerar o destaque que ela sempre quis, vai fazer com que ela tenha os amigos que ela sempre quis, ou que ela obtenha o dinheiro que ela sempre quis. 3. Contato excessivo com o universo fantasioso. Na infância / adolescência, porque a gente vê que os adolescentes, tem vezes que a pessoa já está com 20 anos e ainda está nisso, né? Desenhos animados de super-herói ou de magia, principalmente. Entenda, a criança, até os 7 anos, pelo menos, não possui parâmetros para diferenciar a verdade da ilusão. Então, o ambiente desses desenhos vai criar na mente dela que pessoas comuns, sem poderes, são frágeis, já que são constantemente salvas pelos heróis. Outro ponto, esse universo também ensina que se a criança quiser ser exaltada, reconhecida, elogiada, ela precisa desenvolver um poder, um talento que ninguém tenha. O que vai reforçar nela no futuro, entre outras coisas, a dificuldade para reconhecer o talento alheio, de valorizar as coisas comuns que as coisas comuns que sabe fazer, além de gerar um sentimento eterno de insatisfação da sua própria vida. Então, uma das coisas que você percebe muito nos fariseus é que eles têm uma visão muito fantasiosa da realidade, sabe? Quando eles começam a perceber alguma manifestação do poder, eles começam a se sentir, sabe? Os super-heróis, literalmente assim, eles ficam num comportamento como: agora eu sou o Superman de Jesus, eu sou a Mulher Maravilha! E é incrível. E aí quando você vai e começa a puxar, sabe, da onde que veio essa percepção fantasiosa da realidade? Você começa a puxar, invariavelmente, nesses 15, 17 anos, eu sempre via muita TV quando era pequeno, ou os pais criaram para ele um ambiente fantasioso, nossa, né, o Papai Noel, o Coelhinho da Páscoa, então ele começou a acreditar nessas figuras míticas, né, o coelho que bota ovo, meu Deus, que milagre! O cara que vem numa carruagem que voa pelo céu toda meia-noite do dia 25. E aí a criança começa a criar uma visão fantasiosa das coisas. E aí, quando ela se depara com o verdadeiro poder, qual é o parâmetro de referência dela? As fantasias que ela via quando era criança. E aí, mas eu não coloquei, eu nunca disse pro meu filho que ele andou, que existia Papai Noel e tudo. Mas você trabalhava, ou às vezes tu estava cansada demais, o que você fazia? Colocava ele na frente da TV, não filtrava o que ele assistia e deixava ele assistir qualquer porcaria. Eu tenho filhos e os meus filhos não assistiam qualquer porcaria. Eu realmente filtrava mesmo, eu colocava parentes de pais, eu colocava ordem, eu verificava, eu dizia. Às vezes acontecia de eu deixar ele na casa de determinadas pessoas, ou quando eu saía para trabalhar, os meus cuidadores acabavam colocando coisas para eles assistirem, mas da minha parte nunca rolou isso, assim, eu sempre fui muito criteriosa para que eles nunca tivessem. Quando tinha algum filme ou desenho que a gente assistia que tinha esse elemento, depois do filme eu explicava exatamente para eles o que era verdade ou não, para não gerar essa visão de Superman, para não achar que agora ele é o Homem-Aranha de Jesus, para não ter essa visão mesmo. Então eu sempre tive muito critério e eu vejo que tem pais que não têm. Às vezes pelo excesso de trabalho, tá tão cansado que só quer chegar em casa, dar um beijo no filho, um abraço na mulher, tomar banho e dormir, certo? E não percebe que o seu filho está começando a entrar num universo de tanta fantasia que ele vai confundir as coisas, que vai conduzir ele para o misticismo, de acabar adorando objetos, de acabar fazendo todas essas coisas. Por quê? Porque no desenho animado, o cara ganhou superpoderes porque uma aranha picou ele. No desenho animado, o cara de outro planeta era comum. Chegou aqui, o sol amarelo bateu nele e ele ganhou poderes. Então, tipo assim, é tudo muito bizarro a forma como o pessoal ganha poder. Você acha mesmo que depois de passar a vida inteira assistindo aquelas coisas, ele não vai acreditar que um copo com água tem poder? Fora de um contexto de instrução divina? É claro que vai acreditar, querido. Certo? Vamos continuar. Acredito que você tenha percebido que todas as questões acima que eu citei sobre as características do fariseu envolvem compensação. O místico é alguém que quer compensar uma falta, uma perda, um tempo de escassez. Para se sentir especial, único, ele fará qualquer coisa para ser notado, valorizado. Os místicos, por causa disso, têm uma enorme dificuldade de enxergar o lugar ou a importância do outro.
pois teme com isso perder visibilidade e assim ser esquecido. Sua generosidade, entre aspas, é falsa. Serve apenas para se destacar, por isso dificilmente será feita em segredo. A desculpa é que isso é feito para estimular os outros no colo, ok? Certa vez, eu pude vivenciar uma situação envolvendo minha antiga discipuladora e outra discípula. A situação foi a seguinte: estávamos numa reunião e de repente a outra discípula começou a profetizar durante a reunião. Até aí tudo bem. Entretanto, a mesma fazia isso de tal maneira escandalosa, seus choros lamuriantes eram tão intensos que a baba e o ranho escorriam livremente pelo rosto, roupas e chão. Diante desse quadro, a pastora se aproximou da mesma e foi acalmando a profeta até o espetáculo passar. Entenda, o dom da discípula era legítimo, a sua mensagem completamente verdadeira, mas a forma que ela estava fazendo isso estava completamente errada. No momento oportuno, em dia específico, a pastora decide esclarecer este ponto com a discípula e corrigi-la sobre ele. A discípula ficou extremamente chateada com a pastora e no dia seguinte me convidou para comer com ela, algo que já estava agendado, porque a gente se reunia de tempos em tempos. E lá abriu seu coração para mim, comentando, entre outras coisas, que a pastora queria a glória só para ela. Diante disso, perguntei: você foi proibida de profetizar em público ou no privado? Ao que ela negou. Então eu disse: então por que pensa que ela quer a glória só para ela? Ao que me respondeu: é porque ela quer que eu me controle. Disse que a forma como me comportei acaba fazendo com que a palavra caia em descrédito e tal. Não sabe ela que quando o Senhor nos usa, não conseguimos nos controlar? Então é a mesma coisa que me mandar parar. Então, disse a discípula que somente em casos de possessão demoníaca é que alguém deixa de ter controle sobre suas ações. E que, como está escrito, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Também disse que ela me mostrasse nas escrituras onde um profeta falava como se estivesse possuído, sem controle. Quando ela entendeu o meu ponto de vista, passei o resto da tarde até o início da noite, quebrando a visão mística do ser usado por Deus que aquela amada possuía. Então, tipo assim, o pessoal do misticismo, eles acreditam que... Eu lembro que teve uma vez uma pessoa pegou e me disse assim, eu sei quando é o Senhor, porque quando é o Senhor eu não tenho controle e eu faço as coisas sem perceber, e quando vê eu já fiz, então eu sei que Deus baixou em mim. Queridos, não é assim. Deus é uma pessoa, sabe? Deus não é uma entidade demoníaca. Ele não vai, o conceito de o Espírito do Senhor se apossou do fulano não é dessa forma, entende? Não é, a pessoa não perde a consciência. É como eu, por exemplo, assim, ó, eu vou falar assim, geralmente a nossa relação com Deus é como se fosse eu e você agora, falando com você, nessa calma aqui, bem de boa. E aí eu falo assim, ó, fulano, fulana, eu gostaria que você fosse lá e falasse com o Zezinho e a Maria a respeito disso, daquilo. Aí eu, tá, ok. Aí você vai lá e diz, ó, em nome da Cleide. Ela me falou que você tem que fazer isso e aquilo. Não é uma coisa... Shoo! Desculpa, tô bem risonha, né? Mas tipo assim, quero andar de bicicleta contigo. Né? Agora a linha do worship é uma linha um pouco mais intermediária, né? Nem tão saduceia, nem tão mística. Ela fica no meio, a linha do worship ali. Ela tinha esse entendimento assim, mas o que? Era baseado nas escrituras? Não, era baseado no que ela viu dos terreiros de pessoas que passam por esse processo nos terreiros. Aí ela também, porque a visão do místico é que todos nós somos feiticeiros, só que uns são os feiticeiros do bem e outros são os feiticeiros do mal, mas os nossos métodos, os nossos processos
é igual, só que um recebe o poder do mal e o outro recebe o poder do bem. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Muitas vezes o processo de libertação que vai ocorrer na vida de uma pessoa é por meio de um arrependimento, é por meio de um processo de arrependimento. Que arrependimento não é só confissão de pecados. Arrependimento, e nós vamos ensinar isso para você no último arco dessa série, é um processo que leva você a encontrar a raiz do problema e a se libertar disso a partir do encontro da raiz do problema. Então, tipo assim, e aí você foi liberta por causa de um processo de arrependimento. Ou por causa de uma ação, por causa de, sabe, uma coisa mais simples, porque uma coisa muito linda que eu gosto no reino, assim, queridos, é que o reino, ele é simples, os processos do reino, na maioria das vezes, são muito simples, mas que tem um resultado extraordinário. Eu ensino muito isso para as pessoas. Imagina assim, como é que eu abri o Mar Vermelho? Cara, Moisés pegou um pedaço de pau e fez esse movimento aqui. Que coisa mais simples do que isso? E de repente, as águas se abriram. Como é que o Lázaro foi ressuscitado? Foi não, foi uma palavra de autoridade, venha para fora. Não foi foi nada disso. Como é que o fogo desceu quando Elias quis provar a diferença entre os falsos e os verdadeiros deuses? Enquanto os outros ficaram lá se lanceteando e um monte de coisinha, Elias foi lá e orou. Confirma a tua palavra, que você é de verdade. Foi lá e simples, querido, mas poderoso. O processo simples, é tão simples que nós que estamos vivendo dentro do sistema do mundo, que tudo é uma burocracia para conseguir, a gente acaba não acreditando que aquele processo simples de Deus vai ter resultado, porque nós estamos acostumados com o complicado, nós estamos acostumados com o difícil, nós estamos acostumados com o atrapalho, os obstáculos, a gente está acostumado com isso, mas é porque Satanás, ele não gosta de ninguém, né? Então ele sempre vai complicar a sua vida. E a gente vai começar, e agora vamos para o nosso último slide, para a gente encerrar essa parte, ok? Escolherão antes a morte do que a vida. Diz-lhes mais, assim diz o Senhor, quando caem os homens, não se tornam a levantar? Quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar? Por que, pois, este povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente, persiste no engano e não quer voltar? Jeremias 8, 3, 5. Concluindo, Satanás não revela a face da religião para todos, mas somente para aqueles que querem ser de Deus para impedi-los, ou para aqueles que já estão em Deus, este povo de Jerusalém, para corrompê-los. Por isso, se não há profundo conhecimento do verdadeiro, você acabará, como diz o ditado, confundindo Jesus com Genésio. Entender a verdade com profundidade é o pontapé inicial para não ser impedido ou corrompido pela religião. E o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Oséias 4 e 6. Por que eu digo, querido, que que quando uma pessoa caminha para a religião, independente da linha que ela vai primeiro, ela quer ser de Deus? É porque ela acredita na existência de um Criador. Ela acredita que o mundo não é só isso que ela está enxergando. Então ela vai com o coração muito sincero. Todo mundo, cara, todo mundo que eu conheci dentro de um ambiente religioso, você olha para essas pessoas que elas estão ali sinceramente. São raros, que é o pessoal mais lá de cima, da alta cúpula, que sabe exatamente o que está acontecendo. Mas, no geral, as pessoas vêm com o coração muito sincero. E elas querem muito isso. E elas querem ser de Deus, mas aí, dependendo da linha que ela entrou, ela é impedida. E dependendo da linha que ela entrou, ela é corrompida. Então, queridos,
Esse assunto, como eu falei, eu não queria passar ele apressadamente, por isso que a gente fez dentro desses 4 vídeos. Eu achei que foi relevante, porque senão imagina, esses 4 vídeos deu uma média de 2 horas e 20 minutos, 2 horas e meia quase. Se eu passasse esse assunto em um único vídeo, não ia dar para falar tudo isso com essa propriedade, certo? E aí, a partir de domingo que vem, então nós iremos encerrar essa parte do Reino de Deus e a Religião. Por favor, né, eu já recebi bastante perguntas, mesmo o pessoal do Telegram está me mandando por e-mail. Continue nos mandando, que aí a gente vai dar aquela pausa de um mês, e dentro dessa pausa a gente vai gravar 1 ou 2 vídeos respondendo essas perguntas sobre essas séries até aqui. Tá certo? Deus abençoe a você. Até lá!